Irmãos, nós vamos ter o desafio de ler os 2 últimos versículos da carta de Judas, mas não vai ser a última mensagem. Hoje eu vou falar sobre perseverança. E no domingo que vem, nesses 2 mesmos versículos, falarei sobre os vencedores. Aí nós encerraremos a carta de Judas. Então, Judas 24 e 25. Estamos aí nos 2 últimos versículos. E nessa titularidade em defesa da fé, que é a temática da carta de Judas, este é o penúltimo tema, ou é a penúltima mensagem com esse tema, perseverança. E eu queria ler com você na revista Almeida e Atualizada. Eu também vou ler depois na NVI. E eu queria que você, mesmo assentado, acompanhasse comigo aí. São apenas 2 versículos, né, como base da mensagem de hoje, mas um texto muito rico. Observe comigo. Judas 24 e 25. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, gera em nós todo fruto que a Tua palavra é capaz de provocar na vida daqueles que, eleitos pelo Senhor, são administrados por Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração fértil. Provoca em nós a terra agradável, para que a Tua palavra, que é a boa semente, frutifique no nosso coração. Toma cada família representada aqui nesta noite, de forma que a nossa atenção seja canalizada pelo Teu Espírito, a quem devemos toda a honra, glória e poder, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é no nome de Jesus que pedimos que o Teu Espírito, então, ilumine a nossa mente, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra e sermos transformados por ela. Faça isso, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Esta é minha oração com a Tua igreja nesta noite, pelo nome de Jesus. Amém. Quando você pensa em vontade, o que vem à sua mente? Deleite ou frustração? Geralmente no final do ano, ou geralmente no início do ano, é muito bom pensar sobre isso. Porque dentro dessa temática em defesa da fé, falar sobre perseverança parece ser comum na igreja. E talvez deveria ser mesmo. Mas como pensar em perseverança quando nós não pensamos no fracasso da nossa vontade? Quantas são as coisas que nós enumeramos ou sonhamos? E todos nós, às vezes, fazemos isso muito na questão da virada, quando você encerra um ciclo, que foi o ano de 2019, e quando já começa o novo ano, muita coisa. Não, agora vou fazer igual o Fredinho, vou parar de beber Coca-Cola. Aí você olha para a festa, o Fredinho fala, você não falou que ia parar de beber Coca-Cola? Não, semana que vem eu paro, a semana que vem nunca chega. Mas a grande questão é que somente aqueles que testaram a sua vontade e fracassaram, sabem o quanto que a sua vontade é frágil. Pensar no fracasso da minha vontade ou da sua vontade, talvez seja mais fácil quando nós testamos as nossas vontades. Porque senão nós não vamos entender o que é perseverança. Quer ver uma coisa? Nós acabamos de iniciar o ano. Iniciei o culto hoje, inclusive, dizendo isso. Hoje é o 40º dia do ano. Primeiro mês, 31. Hoje é dia 9, 31 com mais 9, 40. Ou seja, entramos no segundo mês. E eu queria que você entendesse uma coisa. Será que você tem cumprido as resoluções que você fez para o ano novo? Daquilo que você listou como expectativa para viver em 2020. Você já fracassou em algum propósito ou não? Ou você não fez isso? Você não é aquele que rabisca e faz um projetinho. Um dos maiores presentes que eu recebi no final do ano foi a visita de uma família. Inclusive eu e a Nery estamos em dívida, porque
Eles foram na nossa casa e nos presentearam. Aí tinha uma caixinha, e nessa caixinha tinha um pote com uma palavra chamada gratidão. E do lado um blocozinho de anotação com uma caneta. E, talvez motivados por ouvirem de mim aqui do púlpito, que eu e a Neire estávamos tentando contabilizar o que Deus vinha fazendo com a gente. Mais ou menos, mas nós temos visto que a nossa mente é muito fraca e nós nos esquecemos facilmente o que Deus faz conosco na nossa trajetória. Às vezes coisas de 6 meses atrás a gente esquece. Você deseja uma coisa, você pede ela a Deus, Deus te concede, mas 6 meses depois você acaba esquecendo aquilo. E foi muito bom receber esse casal e receber esse presente. E eu estou em dívida porque eu não estou usando. Mas diante disso eu queria que você entendesse o seguinte: quantos dias você conseguirá, ou que você pensa que irá conseguir, manter a sua proposta para a dieta? Porque é muito comum nós pensarmos de melhorar a nossa alimentação. Há uma temática muito boa em relação a isso nos nossos dias, a preocupação com o corpo. Quanto tempo durará a decisão de você não tomar mais refrigerante? Quanto tempo você conseguirá ficar sem se irritar ou sem explodir com alguém, ficar impaciente? Você já fez essa meta? Eu, às vezes, confesso que eu tenho feito. Enfim, a julgar pelos anos anteriores, quantos rounds você suportará a luta para romper os maus hábitos e começar, de fato, a praticar os bons hábitos que você mesmo deseja? Cada qual tem a sua medida, cada qual tem o seu desafio. Mas a grande verdade é que somente aqueles que estão lutando contra os vícios, o vício da procrastinação, amanhã eu faço, no mês que vem, depois do carnaval, o Brasil mesmo só começa depois do carnaval. Então, aqueles que estão lutando com algum tipo de compulsão, de vício, de alguma incapacidade, alguma escravidão, esse na verdade entende o que é ter fracasso da sua vontade. Agora, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, talvez fôssemos impactados por um curso dado por uma psicóloga chamada Kelly McGonigal. Porque a psicóloga Kelly McGonigal, ela desenvolveu um curso chamado sobre a ciência da força de boa vontade. A ciência da força de vontade. Esse curso é ministrado na Universidade de Stanford, por esta psicóloga Kelly McGonigal. Não seria um dos mais procurados dos oferecidos na história se nós não olhássemos para a nossa geração e entendesse que nós somos a geração dos maus hábitos. Somos a geração do fast food. Tudo é rápido. Eu confesso que há mais de 3 anos eu não frequento um dos lugares que eu mais gosto, que é o estado de Minas Gerais. E que é uma marca boa no estado de Minas Gerais, é a culinária mineira. Você chega no estado de Minas Gerais, você come coisas em Minas, que naturalmente quando você come aqui na cidade, o sabor é diferente. Mas é muito comum, e a minha memória de 3 anos atrás, porque há 3 anos eu não vou lá, você não vê mais as pessoas fazendo aquela comida normal. Então você chega lá, e por você ser da cidade, o que eles geralmente faziam para nós? Arroz, feijão, comida do Sidney, né? Batata frita e bife. Não era, né, Roberto? Agora já melhorou, tá mais verdinho. E aí eu falava, mas eu quero uma taioba, eu quero a carne de porco, aquele porco criado lá no milho, né? Eu quero chupar uma cana de açúcar, eu quero pegar uma laranja no pé. E eu me recordo ainda na casa do primo da Neira, eu sentado debaixo de um pé de laranja, com um balde, e eu só levantava a mão, pegava a laranja, descascava e chupava. Coisa que você não vê aqui. Mas o fato é que no dia a dia nós não conseguimos perceber. Porque a nossa vontade é muito corrompida com coisas que não são apenas boas, mas coisas que nos distanciam de uma vida que deveria ser uma vida mais comprometida com Deus. E quando eu começo a mentorear essa ideia, ou traçar uma linha de pensamento sobre o fracasso da vontade humana, o que eu quero provocar em você nesse momento introdutório, é o que Judas começa a delinear como uma marca que deveria ser decisiva para nós. Porque esse texto traz pelo menos 2 princípios fundamentais para que eu e você entenda o que é perseverança. E nós iremos meditar nesses princípios para que a gente possa ver que o nosso coração não pode
se dar ao privilégio, ou se dar ao engano, de viver uma vida que não seja pautado pela perseverança. Porque quando esse princípio da perseverança é tratado por Deus, à luz da sua palavra, ele não é um princípio que parte a partir de nós, mas é um princípio que parte a partir de Deus. Embora talvez uma palavra muito comum em nosso meio, mas ela é pouco difundida. Porque a palavra perseverança, no grego, ela tem esse nome meio difícil. É o adjetivo ripomeno, ou o verbo riponé, que significa permanecer ou colocar-se embaixo de, ficar embaixo de. Então a perseverança passa a ser não aquilo que eu quero e desejo e vou fazer. Ela está além da minha e da sua vontade. A perseverança é algo que Deus gera em nós. Então não é porque eu sou salvo por Cristo que eu persevero. Eu persevero. Eu não persevero porque eu serei salvo. É porque eu sou salvo, eu persevero. Ou seja, é Deus provocando em nós a ideia do quanto que o Espírito dele, trabalhando em nós, nesses dois princípios que nós veremos aqui. O primeiro está no versículo 24, quando Judas faz uma afirmação, que se você não tiver ali, olhando para a Bíblia, como se fosse talvez aqui, um prato de comida, que você vai alimentar-se. E aí pela linha da nutrição, nós teríamos que dar pelo menos de 30 a 42 mastigadas por cada colher de comida. Porque a função de triturar o alimento está na boca e não no estômago. Então, embora muitos comam rápido, como se fosse ganso, né, e engole, o correto para que você não tenha problema de estômago e adquira ali as proteínas, é mastigar ali o máximo possível. Por que isso que eu estou dizendo? Porque quando a gente olha a Bíblia, nós deveríamos ler a Bíblia com essa versão, com essa ideia. E aí você vai olhar, por exemplo, olha a primeira frase de Judas 24. Ele diz, e é o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. E, aí eu vou parar, tira essa partícula aditiva. Agora eu vou ler na NVI. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Pare e pense comigo em tudo que Deus pode gerar no seu coração, a partir desse princípio, que é o princípio do que Deus trabalha em nós, do que Ele precisa ser em nós, do que eu preciso ver Ele em mim, porque eu não sirvo um Deus qualquer, eu sou aquele que é poderoso. Judas não está tratando agora de um irmão na fé, Judas não está fazendo menção daquilo que a comunhão da igreja pode favorecer a mim e a você. Judas está fazendo menção da capacidade, do poderio, do senhorio do Deus que eu e você servimos. É impressionante como nós, na vivência do dia a dia, isso parece talvez um conceito, a coisa escapa. Porque frente aos desafios da vida e algumas perguntas que nós não conseguimos responder, nós ou nos esquecemos ou achamos que isso aqui é muito mais uma escrita para adular, o mineiro diz isso, adular o coração. Mas Deus não quer adular o meu coração, Deus quer curar o meu coração. Porque o meu coração é pecador, é pecaminoso. Davi diz no Salmo 51, em pecado fui concebido. Então, se existe alguém que quer curar o nosso coração e quer modelar na nossa vida, este alguém é o Senhor. Então aqui em Judas 24, o texto que nós estamos lendo, ele traz uma temática central da fé, que é a perseverança dos santos na salvação. E agora olha que interessante, a Convenção Batista Brasileira, no artigo 6º, falando sobre a fé reformada, ele diz sobre a eleição. E ele diz o seguinte, artigo 6º da Convenção Batista Brasileira sobre a eleição e salvação dos santos. Está escrito assim, afirma o que se segue, a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que isso? Porque Deus definiu assim.
E se você não assimilar isso, se você não entender isso, você vive numa temática de busca pela sobrevivência da fé. Porque passamos a entender de que uma vida boa com Deus está basicamente no que eu faço. Porque quando eu não faço, eu não recebo. Porque eu não fiz. E aí, a Convenção Batista Brasileira, no artigo 6º sobre eleição, encerra dizendo: o novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo são todas forças externas. Assegurem aos salvos a permanência na graça da salvação. Ou seja, nós cremos que a doutrina da permanência da salvação, ou seja, a perseverança dos santos, ela é absolutamente necessária para que a gente possa viver a totalidade do Evangelho de Cristo. Senão nós vamos viver um evangelho barato, negociável, para um Deus que traz resposta pelo que você faz, e Ele tira uma responsabilidade que é dele e não é sua. Porque Ele já sabe que tanto você quanto eu somos incapazes de cumprir qualquer coisa sem a ajuda dEle. Por isso que Judas diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para, aí vamos para a segunda parte do texto, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com alegria. Na Almeida e Atualizada ele diz: e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com alegria. O que Judas está dizendo é o seguinte: Deus te pega sujo e te dá um banho. O Espírito de Deus é derramado sobre nós e nos limpa de todo o poder do pecado. Aí a Bíblia diz que toda a nossa justiça é trapo de imundícia. Então a Bíblia diz que Jesus vem com o Evangelho e nos coloca a vestes do Espírito. Deus nos cobre com sua graça. É Ele que nos apresenta. Muitos gostam de várias histórias e uma delas é a história de José. E quando se fala em José, geralmente na temática da vitória, porque José chegou ao segundo maior escalão do mandato do Egito, na época em que o povo ficou escravizado por 400 anos. José chega ali em cima, mas quando José chega ali em cima, a Bíblia diz que José estava preso. Faraó havia tido um sonho, estava perturbado. E aí ele chama os seus conselheiros e nenhum deles consegue. E começam a fazer uma jogada com o Faraó. Até que o Faraó percebe e fala: vocês estão querendo fazer jogada comigo, eu não vou falar nada. Se vocês são o que dizem que são, então interpretem meu sonho. Aí eles falaram com o Faraó: não há ninguém na terra que seja capaz de interpretar o seu sonho sem que você nem fala o que você sonhou. Naquele momento o Faraó se irrita e diz que ia mandar matar todos os sábios. Quando ele faz isso, um dos seus copeiros que tinham sido abençoado, que estava preso com José, vira para Faraó e diz assim: tem um hebreu que está lá na prisão e ele revela sonhos. O Deus que ele serve revela sonhos. E quando José vai para encontrar-se com o Faraó, que na tipologia da teologia do Antigo Testamento representa toda a ação demoníaca, porque a parte da escravidão do Antigo Testamento é representada pelo poderio do Egito. Quando ele vai se colocar diante daquele poder das trevas, a Bíblia diz que José teve que se tomar banho, fazer barba, se aprontar, para poder estar diante de Faraó. Alguém que tinha a autoridade de Deus naquela época, para governar se o povo seria livre ou não. Talvez Judas, já conhecendo isso, dotado agora pela graça do Espírito, diz: ei, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e o que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com alegria. Queridos, eu fico a perguntar: será que na nossa salvação existe algo que eu e você podemos fazer por nós mesmos, para que ao estarmos diante do Senhor, sejamos sem culpa, irrepreensíveis e com grande alegria? Quando olhamos toda a mensagem bíblica, não é isso que nós vemos.
Olhar para a temática da perseverança e entender o lugar que Deus tirou você, mas entender o lugar onde Deus colocou você. O que a graça de Deus faz comigo quando ela me resgata das trevas? Ou seja, o resumo de tudo pode ser colocado da seguinte maneira: eu posso perder a salvação? Ela não é eterna nem duradoura, mas temporária? Será que é isso? Porque se posso perdê-la, então eu devo lutar para mantê-la. Eu viverei dependente da fragilidade de minha força de vontade. Se posso perdê-la, minha salvação é, em última instância, dependente de mim. Eu sou aquele que Deus elegeu para ser o gerente da minha salvação. Então, em função do que eu faço, eu sou salvo ou não. Será que Deus deseja que eu dependa de mim mesmo ou dele? Porque nós já cantamos aqui na igreja aquilo que o apóstolo Paulo, que foi o que mais tratou sobre a eleição no Novo Testamento, fala em Romanos 11:36. De vez em quando o Fredinho fala quando eu citava o texto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em qual momento Deus te desconectou dele? Talvez, se eu parasse para perguntar, cite 3 textos que você entende que a sua salvação é garantida por aquele que a gerou. Muitas coisas viessem na sua mente. Mas acho que a única que não pode nos esquecer, entre outras, caberia colocar aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele inicia assim e encerra assim. Porque o Salmo 23 tem 6 versículos. O primeiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora o último. E estarei certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor lhe seguirão todos os dias na sua vida. O pastor que não abandona a ovelha, porque a ovelha se perde no caminho. Mas na parábola do bom pastor, a Bíblia diz que o pastor resgata a ovelha que se perdeu. Então, num contexto geral, enquanto Deus é o pastor e eu sou a ovelha, se eu me perder, Ele restaura isso. Esse peso precisa ser tirado de nós. Nós não dependemos de nós dependemos de Deus. Porque se eu posso perder a minha salvação, minha fé, minha confiança, meu conforto, minha esperança, se isso realmente pode ser roubado de mim, então eu estou numa incerteza. Ou estou fora da luz que a Bíblia me ensina de que Ele me transforma. E aí a incerteza ganha o meu coração. Lamentável, mas é assim que muitos que se dizem evangélicos acreditam. Olha, cuidado. Você hoje está no céu, amanhã você pode estar no inferno. Falar de perseverança diante da ótica de Judas é olhar para as Escrituras da forma como ela precisa ser olhada. Aquele que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Ou na NVI, e não na Almeida atualizada, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. E nós sabemos qual é o fruto da queda. Ou o que provocou a queda? O pecado. Aquele que te põe de pé tem poder para te manter firme assim. Salomão diz em Provérbios: 7 vezes poderá cair o justo, mas o Senhor sempre o levantará. Porque a questão não é o quanto que eu caio, a questão é que o Deus que eu sirvo me põe de pé. É Ele que me firma. Louvado seja o Senhor, porque nós temos na várias versões a garantia de como Deus se faz poderoso entre nós. Para que eu e você entendamos que a perseverança é fruto da graça de Deus, pela palavra, dentro do coração daqueles que foram eleitos por Ele. Observemos algum texto, apenas alguns. Vamos ver Hebreus 13:5. Diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro
E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe o que significa nunca aqui no grego? Nunca. Deus não está falando que você vai abandoná-lo. Eu não irei abandoná-lo. Eu quem? Deus. Vamos para mais um? Efésios 1, 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Efésios 1, 13. Efésios 1, 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando você creu, o Espírito Santo te selou. Há uma marca, há um selo. O selo aqui é a ideia da garantia, que aqueles que creem, creram porque o Espírito de Deus os convenceram do pecado. Nós, como resgatados, fomos salvos e uma vez salvo para sempre. Você pode, se quiser, ler em casa João 10, 27 a 30, ou a maioria do texto que os irmãos conhecem, que eu cito aqui como credo cristão várias vezes, Romanos 8, 38 e 39, eu estou convencido, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou convencido de que nem anjos, nem demônios, nem vida, nem morte, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus. Ou seja, tudo que se inventar na mente, de coisas contrárias a Deus, Ele ainda assim já resolveu isso com a obra de Cristo na cruz. E nós olhamos para esse texto e vimos toda a glória, diz o texto, acompanhe comigo, Judas 24, toda a glória que é, toda a glória seja aquele que é poderoso, ou ao Deus que é todo poderoso, para fazer com que nós não caiamos, não sejamos jogados por terra. Note que Judas nos estimula a glorificar a Deus por esses dois motivos. Primeiro, porque Ele é poderoso para nos salvar. Está aí no versículo 24. Apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória. E segundo, Judas se chama a glorificar a Deus não apenas porque Ele fez. Mas olha só o versículo 25. Este é o único Deus, nosso Salvador. Queridos, parece que a igreja se esqueceu desta maravilha que é a salvação. Eu glorifico a Deus porque sei que Ele tem todo o poder, mas eu glorifico a Deus também porque Ele me salvou. Romanos 8, 28 diz, todas as coisas contribuem, sabemos disso, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e os que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para os tornarem semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu uma glória. E é interessante porque Judas está concluindo essa carta, mas ele inicia a carta dizendo no versículo 3, eu queria falar muito da salvação, mas é importante que batalhemos pela fé. Ou seja, mais uma vez ele vai conflitar a ideia, não apenas do que Deus fez, mas daquilo que Ele nos deu. Ou seja, caminhe entendendo que há poder de Deus suficiente para quebrar toda a incredulidade, todo o poder das trevas. Que na sua vida o que tenha poder é de fato aquilo que venha de Deus. Por isso que Paulo diz aos Romanos, não me envergonho do Evangelho, da palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus. E eu confesso que às vezes, no dia a dia, é difícil equilibrar essa temática. Seja perseverante. Parece no campo apenas motivacional. É como se
a mensagem devesse ser mais antropocêntrica, gerando em torno do homem. Vai em diante, faz isso, você pode. Posso, mas com Deus. Porque se Ele não estiver comigo, não há jeito. Porque quando nós olhamos tudo que Judas descreveu, nós vimos que há um combate, há uma batalha iminente. As hóstias do inferno se levantam contra nós. O texto é claro. Ele inicia chamando aqueles que são amados, chamados, são guardados por mim. Por que Deus vai te guardar? Por que Ele tem que gerar proteção para você? Porque é um perigo. O perigo do seu coração ser enganado ao perigo. Vem o alerta. E aí Judas conclui, mas não esqueçam que nessa batalha nós temos um general. E esse general, ele é poderoso para lhe manter irrepreensível. Muda a temática quando você se volta para Deus agora ou não? Olhar essa chamada daqueles que são não apenas chamados a enfrentar o combate, mas entende que como o combatente é aguardado e amado, como vimos na primeira e segunda mensagem. E aí você olha que muitos estão feridos, porque se esqueceram desse Deus que vem ao encontro daquele que está aflito. Ou não é assim que Jesus faz conosco? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Deus está falando, por que você está andando sozinho, meu filho? Em qual lugar da minha palavra eu te dei autoridade para você se sentir sozinho? Quando Jesus olhou para tudo aquilo que Deus tinha para ele, e ele olhou a dimensão da entrega que Deus exigiu dele, a Bíblia diz que ele vai para o monte, dobra o seu joelho e diz, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas que acima de tudo, seja feita a tua vontade. A nossa chamada não é diferente. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses 2:5 diz que Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Ele. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se homem e habitou entre nós. E é interessante porque o verbo esvaziar-se ali no grego de Filipenses, ele não permite que eu e você tenhamos a mesma capacidade. Nós não podemos nos esvaziar, porque nós já nascemos vazios da graça. Nós somos sedentos da graça. Você não nasceu para ser vazio, você nasceu para ser cheio do poder de Deus. É por isso que a Bíblia diz, tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Efésios 5:15. Que não sejam como os insensatos, mas que sejam como os sábios. Aí o texto continua, aproveitai ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí chega no versículo que a gente quer, que todo mundo gosta, é o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, a proposta de Deus para você que é pecador, não é se esvaziar, é se encher. Porque quando Ele olha para mim e para você, o que nós temos é um poço fundo, raso, sem nada. Lembra do maior sermão pregado na história da igreja? Chamado Sermão do Monte. Ele começa em Mateus capítulo 5 e vai terminar lá em Mateus capítulo 7. Ele inicia o Sermão do Monte dizendo assim, bem-aventurados os humildes de coração. Mas há uma versão que não se usa a palavra humilde, se usa a seguinte palavra, bem-aventurados os pobres. Porque a ideia ali é nós entendermos a sequidão do nosso coração. Porque quando eu entendo que eu não sou nada sem o Senhor, é a parábola da videira verdadeira, João 15:5. Sem Jesus, nada podeis fazer. Eu entendo que tudo que tenho e tudo que sou, só tenho e sou por causa do Senhor. Então o verdadeiro humilde entende a sua pobreza. Quando ele olha para a riqueza da glória, da presença deste Deus que definiu nos amar ao ponto de nos resgatar como aqueles que seriam perseverantes.
Porque ele que é o general, sabe da batalha, e ele fornece as armas que a batalha precisa. E aí, se você quiser saber, que é uma outra mensagem, Efésios 5, ou Efésios 6:10. Portanto, sede fortalecidos no Senhor. Te chama de novo para a fonte. Te faz voltar para essa verdade de Judas 24. Aquele que é poderoso. Observe que os 2 versículos diz isso. Pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Aquele que é poderoso para evitar que tropecem. Aí o versículo 25. Este que é o único Deus. Ou seja, não há outro. Não tem nem como falar, eu me perdi. Qual Deus que eu tenho que servir mesmo? O 57º, único Deus. Este que se coloca diante de nós para fazer com que nós entendamos de que a perseverança parte de um trabalho realizado por Ele. Só que Judas vai indagar isso na sua carta para que eu e você entenda tudo que nós acontecemos. Porque quando nós olhamos para a carta de Judas, não agora especificamente na conclusão dela, versículo 24 e 25, a gente pode voltar atrás do que eu já falei aqui, a gente pode ver. Versículo 4, que diz que alguns se infiltraram na igreja e se apostataram da fé. O versículo 5 que diz que os anjos caíram do céu porque se rebelaram a Deus. Nós vemos versículo 7, o Judas dizendo que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Os irmãos conhecem a história. Deus manda anjo, e eles, quando olham os anjos, falam para Ló: põe os anjos para fora, nós queremos ter relações sexuais com eles. Diz que a perversão de Sodoma era tão grande, que a cidade foi aniquilada. Ou seja, vemos não apenas os anjos, vimos apenas não Israel fracassando, quando eles morrem no deserto. Aqueles que creram lá no Egito, quando vão para Canaã, a geração toda morre no deserto, porque lá eles creram, eles não creram. A geração dos filhos não creram. A pergunta é, quem então pode garantir para nós a nossa vitória final? O que Judas tinha de tudo para não crer que aqueles para quem ele escrevia teriam a menor chance de ser algum dia vitoriosos sobre o pecado? Judas estava preso nesses 2 princípios. A certeza que o Deus que ele servia era poderoso. E isso fazia com que ele tivesse o combustível da perseverança. Deus nos dá por meio da sua verdade, guarde isso. Deus nos dá por meio da sua verdade continuidade com Ele. O que vai fazer a diferença na nossa vida quando nós olharmos para o Senhor e a sua palavra e glorificarmos a Ele por tudo aquilo que Ele faz. Talvez deveríamos orar como Paulo orou com os Efésios. Porque em Efésios 1 ele diz assim: tenho ouvido falar da fé e do amor que há entre os irmãos. E eu pergunto, qual é o barulho da sua fé? Como perseverança por esses 2 princípios. O que Deus faz te mantém irrepreensível, santo. E por aquilo que Ele garantiu, vida eterna. Ele garante a sua salvação, porque Ele te libertou de todo o pecado. A proposta vem, você cai, mas Ele te levanta. Judas queria fazer aquilo que inicialmente nós nos esquecemos, de que embora há uma necessidade de fazer coisas para Deus, aquilo que nós fazemos é resultado do que Ele está fazendo em nós por sua palavra. A vitória para Judas não está em nós mesmos, mas em Deus. Judas não titubeou na fé. Judas apresentou à igreja aquilo que a igreja precisava saber. Sua vitória não depende de você. Sua vitória não depende da sua força de vontade. Sua vitória foi planejada, moldada e definida por Deus. Ah, meu querido, eu não sei você, mas é como é bom saber disso. O tempo todo, no trabalho, na escola, você é medido. Aqueles que vão começar a estudar, ou que já começaram a estudar, daqui a pouco vem o primeiro pesadelo. É as provas do primeiro bimestre. E aí o aluno estuda 60 dias e em um dia
Se ele tiver com dor na barriga, tiver operado, tem que fazer a prova. Ou então leva lá um atestado. E aí naquele dia, você é medido pelas quantidades todas de horas que foi treinado. A gente vai vivendo isso de tal maneira que, quando nós nos voltamos para Deus, a gente acha que Deus age com a gente da mesma maneira que o professor, que o vizinho, meu pai, todo mundo age com a gente. Não é esse nível de relacionamento que Judas nos apresenta. Ainda que teremos uma última palavra para analisarmos de fato tudo que Deus tem para nós. Porque no domingo que vem eu quero falar sobre o nível dos vencedores. Judas não quer fazer com que a igreja perca a ideia de que ser perseverante é entender o quanto que o Espírito de Deus tem tido liberdade na minha vida para que eu então persevere. É a graça dele que me basta. É o favor dele, é o agir dele, é o tocar dele. Irmãos, nós venceremos por causa dele. Nós viveremos melhor do que podemos viver hoje por causa dele. Nossa vitória foi planejada por Deus em Cristo e se dá pelo poder do Espírito. É fruto do amor dele. O resultado não cabe a nós, cabe a ele. E embora talvez isoladamente pode parecer uma coisa irresponsável, mas quando nós olhamos a centralidade das Escrituras, o que Jesus nos chama a viver é uma vida sob a dependência dele. Ele não abre mão disso. Ele morreu e ressuscitou para isso. Portanto, eu tenho sonhado com isso. Uma vida em que nós entendamos que o Evangelho também promove, não talvez leveza, mas satisfação. Ou você acha que quando Jesus olhou para aqueles 2 bandidos na cruz e para aqueles soldados que rasgavam as suas vestes, a Bíblia diz que ele ora para o Pai e diz assim: Pai, não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. A compaixão do favor de Deus, quando ele olha para mim e para você e ainda assim vê pecado, faz com que ele conserte e restaure a nossa fé, para que eu possa adorar esse Deus e dizer assim: muito obrigado, Pai, porque é apesar de mim. E aí eu queria encerrar para mim com uma das meditações mais lindas que eu tenho visto na Bíblia, que é a palavra do profeta Isaías no capítulo 61, versículo 8, parte B, que diz assim: é pela tua fidelidade, ó Deus, que nós seremos recompensados. Deus não falha, não dorme e nem cochila, porque Ele sabe das necessidades que a sua criação tem, de ver o seu Criador se estabelecer como Senhor. Irmãos, eu sonho em ver com que essa palavra penetre no seu coração. E eu encerro dizendo, observe o texto: toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e autoridade lhe pertence, desde antes de todos os tempos e agora para todos sempre. Amém. Eu encerro com essa frase: como é bom saber que não depende de quem somos ou do que fazemos, mas de quem Deus é, fez e fará pelo seu povo amado, bem antes da fundação do mundo. Talvez ainda o que você esteja vendo ainda é um efeito retardatário daquilo que Deus está se movendo, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Seja perseverante, entendendo que o Espírito de Deus promoverá isso em você. Que Deus dê esse entendimento claro de que cada vez mais o Espírito dele há de ter liberdade em nosso meio, para que sejamos tudo o que a palavra diz que nós seríamos. Homens de fé, porque Ele nos presenteia com sua palavra.